Boa tarde a todos. Vamos aqui ao nosso devocional do dia, no livro de Esther, no capítulo 4. E aqui, gente, no capítulo 4, eu vejo o quanto o povo judeu confiava em Deus, né? Aqui a gente vai ver que mesmo que o medo, a insegurança batessem, a tristeza, mesmo assim, eles tinham dentro de si a convicção, a certeza da vitória vinda do Senhor. Eles tinham a certeza que o Senhor era com eles. Mesmo em meio às lutas, às adversidades, mesmo em meio ao decreto de morte. E a gente vê aqui nos primeiros versículos do capítulo 4, que Mardoqueu, tio de Esther, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e cinzas. E ele saiu pelo meio da cidade, né? Ele foi para a porta do rei, mas ele não podia entrar, porque o decreto era que quem tivesse vestido com esse tipo de veste, com os panos de saco e cinzas, não podia entrar na casa real, no palácio, né? E aí as moças de Esther e os eunucos dela contaram a Esther o que estava acontecendo com Mardoqueu, né? Que ele estava lá na porta do rei, vestido de pano de saco e cinzas. E aí Esther mandou levar roupas novas para ele, mandou levar vestes para ele. Mas Mardoqueu não aceitou as vestes que Esther tinha mandado para ele, né? E aí ela mandou com que o eunuco Hatake, eu não sei, gente, se é Hatake ou se é Hatake, eu vou falar Hatake, fosse até Mardoqueu e soubesse o que estava acontecendo com ele, por que ele estava vestido daquele jeito. E aí foi então que Mardoqueu fez com que Esther soubesse do decreto e mandou para ela uma cópia que ele havia tirado do decreto e ordenou a Esther que ela fosse até o rei suplicar pela vida dos judeus, pela vida do povo dela, né? Só que Esther mandou responder para Mardoqueu que ela não podia ir até o rei, porque já tinha 30 dias que ela não era chamada na presença do rei. E a ordem era que quem aparecesse na presença do rei, sem ter sido chamado pelo nome, morresse. Essa era a ordem. Então Esther mandou falar pro tio dela que ela não podia ir, porque se ela entrasse lá simplesmente, ela ia morrer. E aí então, o que Mardoqueu mandou responder para ela? Que ela não pensasse que só porque ela estava lá dentro da casa do rei, ela ficaria viva. Porque se ela não se colocasse, não se posicionasse naquela hora em defesa do povo dela, socorro e livramento se levantariam de outra parte para o povo judeu. Mas ela e a casa do pai dela pereceriam. E é muito lindo, gente, porque a gente vê aqui na fala de Mardoqueu que mesmo ele estando vestido com pano de saco e coberto com cinzas, mesmo ele estando lamentando o que aconteceu, mesmo ele sabendo do decreto de morte e até com medo mesmo, que eu acredito que ele estava com medo, mas no fundo ele tinha a certeza de que Deus, e de alguma forma, se não fosse Esther, mas de alguma outra forma, Deus levantaria pessoas, exércitos, o que fosse para dar livramento ao povo judeu. E é linda essa confiança dele em Deus, né, gente? E a gente pode trazer isso para os nossos dias hoje, que não importa a circunstância, não importa tudo que está acontecendo ao nosso redor, não importa o diagnóstico, se o decreto é de morte, Deus, ele traz vida. Quando a gente caminha com ele, quando a gente deposita toda a nossa fé nele, a nossa esperança nele, quando a gente busca a ele, pode ter certeza, gente, que ele não vai nos deixar desamparado.
Ele vai nos levantar, Ele vai nos dar socorro e livramento, Ele vai enviar provisão, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E aí, Mardoqueu, e Mardoqueu falou também, né, assim, no final. E quem sabe não foi para esse momento que Esther foi levada até o palácio, foi feita rainha. E aqui a gente vê que Esther, nesse momento, ela sentiu medo, porque ela se lembrou eu acredito que Esther, nesse momento aqui, ela duvidou dela mesma, sabe? Ela se sentiu incapaz, se sentiu impotente, ela achou que aquilo ali não era para ela, porque ela se sentiu pequena. Eu acho que, eu vejo isso, sabe, gente? Que naquele momento, Esther se sentiu pequena. Ela lembrou da órfã que ela era. E por um breve momento, ela esqueceu da identidade de filha. Mas aí, então, o que Esther fez? Esther não se deixou abater. Ela ouviu o que Mardoqueu falou. E ela não foi impulsiva. Ela não falou simplesmente, então tá bom, então eu vou. Não. Primeiro, ela buscou a Deus. Primeiro, ela foi buscar em Deus a graça e o favor do céu. Ela foi buscar em Deus a força, a sabedoria, a direção para o que ela deveria fazer. E a gente precisa tanto aprender isso com Esther, sabe? Ao invés de tomar decisões precipitadas, de fazer coisas precipitadamente, faz um jejum, busca em Deus a resposta. Às vezes a gente vai ver que a resposta era nítida já, sabe? Que Deus já estava falando com a gente. E ela mandou falar para Mardoqueu, né? Que ele reunisse todo o povo judeu que estava em Suzã e que jejuassem por 3 dias, sem comer e sem beber, nem à noite, que ela e as moças dela também fariam o mesmo, e que aí então ela iria na presença do rei, e que se ela perecesse, pereceria. Só que Esther não ia perecer. Por quê, gente? Porque ela buscou primeiro a Deus. Ela buscou graça e favor do céu. Ela buscou direcionamento. Ela colocou a dependência dela em Deus, sabe? Ela colocou em Deus a expectativa dela. Aquilo que ela precisava, ela levou para o Senhor. Ela pediu a direção do Senhor. Ela se sujeitou primeiramente a Deus. E a gente precisa muito aprender isso, né, gente? Muito, muito. E aí, então, deixa eu ver aqui, gente. E aí, então, Mardoqueu foi e fez conforme a tudo que Esther lhe tinha dito para fazer. Reuniu o povo judeu, todos jejuaram 3 dias, sem comer e sem beber. Esse jejum de Esther, ele é um jejum bem conhecido, né, gente? Só que nos dias de hoje não é indicado, gente, a gente ficar 3 dias sem tomar água. É muito importante a gente continuar tomando água, se hidratando, porque o nosso corpo precisa disso. Eu fiz esse jejum esse ano, em fevereiro desse ano, gente. Tomando água, bastante água, sabe? Não é um jejum tão fácil, mas é um jejum assim. E eu sugiro a vocês que vocês só façam esse tipo de jejum com o direcionamento do Espírito Santo. Não façam assim, se você não tem costume de fazer jejum, não faça. Não comece, porque você pode passar muito mal.
Se você não tem o costume de fazer jejum, começa aos poucos, começa ali tirando o café da manhã, depois vai aumentando de hora em hora, sabe? Progressivamente, até você ter condição e o direcionamento do Espírito Santo para fazer esse jejum. Esse é um jejum muito forte, gente, tanto espiritualmente falando, quanto para o nosso corpo, porque são 3 dias sem comer, só tomando água. Você pode tomar chá sem açúcar também. Seu jejum, suas regras, né? Você pode tomar café sem açúcar, sem adoçante também. Quando eu fiz, eu fiquei tomando água e chá sem açúcar. E se você amamenta, não faça. Se você tem bebê pequeno, sugiro também que não faça. Com bebê pequeno, não. Gente, na época que eu fiz, a minha bebê tava com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Olha, o segundo dia, à noite, foi bem desafiador. Eu passei muito mal, porque quem tem bebê pequeno sabe que eles exigem muito da gente, né? E o corpo da gente já não tá se alimentando. Então, ele começa a tirar energia das células de gordura que já tem no nosso corpo, né? Vai começando a consumir a gordura para poder gerar nos dar energia para fazer aquilo que a gente precisa fazer no dia. Então, quem tem bebê pequeno, eu sugiro que você faça um jejum mais tranquilo. Se você já é acostumado a fazer jejum, faz um jejum de 24 horas. Mas, gente, um conselho que eu dou pra vocês: sempre que vocês estiverem precisando de tomar uma decisão, sempre que vocês precisarem de ter uma conversa mais difícil com alguém, abram um jejum, façam um jejum, pede direcionamento do céu, pede ao Senhor para tomar conta da sua boca, para colocar as palavras certas na sua boca, para que você mostre o caráter de Cristo em você. Sabe, gente? Quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente coloca nele a nossa dependência, quando a gente busca nele aquilo que nós precisamos, até a gente se surpreende com a gente mesmo. Porque ele faz, gente. Ele faz. Ele é maravilhoso. E assim, esse é um ensinamento assim que a gente tem que aprender com Esther e carregar para toda a vida. Para toda a vida. Porque é muito válido, é muito bom, mortifica a nossa carne, faz com que a gente fique sensível ao Espírito Santo. E é maravilhoso, porque o jejum, ele nos alinha a Deus. Ele nos alinha à vontade do Senhor. Ele mata a nossa carne e deixa o nosso espírito mais forte. Então, assim, que vocês também possam desfrutar dessa leitura no capítulo 4 e que o Senhor venha falar fortemente com cada um que lê esse capítulo. Que cada pessoa venha receber do Espírito Santo uma revelação diferente, uma revelação que possa aproveitar para os seus dias, para a sua vida, que vocês sejam grandemente abençoados por Deus nesse dia hoje. E que vocês possam aprender muito com esse livro de Esther, né? Como a gente se comportar diante das adversidades, que a gente não tem que se paralisar, porque nós não somos o nosso passado, nós não somos o nosso erro, nós não somos o que aconteceu com a gente na nossa infância. Se a gente não tem pai e mãe, mas a gente tem muito além. A gente tem o nosso Pai Celestial, o nosso Criador.
E lá no Salmo 27 tem um versículo que fala que ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ele nos sustenta, Ele não nos desampara. Então, gente, se você tá com medo de alguma situação, se você tá preocupada, tá apreensiva, busca em Deus. Busca em Deus, busca no teu Pai a direção, a força, o sustento, porque Ele tem tudo isso para você. Ele não te abandona, Ele não te deixa só, Ele tá o tempo todo com você. A gente é que muitas vezes se afasta de Deus. A gente é que muitas vezes fica longe e a gente é que complica o relacionamento com o Senhor. Deus é simples. Deus é simples. Oração é como a gente conversar com o melhor amigo. Você tá lavando a louça, conversa com ele. Tá dando mamar pro seu bebê? Conversa com ele. Tá dando banho nas crianças, tá tomando banho. Conversa com ele, gente. Olha, gente, um momento assim que Deus fala muito comigo é no banho. Sempre que eu tomo banho descalça, eu já falo pra Deus que eu vou lavar o cabelo, ou só molhar mesmo na cabeça, eu já falo: Senhor, o Senhor sabe que quando eu tiro a chinela pra tomar banho, é porque eu quero falar com o Senhor, né? Pai, vem aqui que nós estamos precisando conversar. E assim aconteceu comigo ontem, gente. Eu tava precisando de um direcionamento e o meu coração tava muito agitado mesmo. Então eu não tava conseguindo ouvir claramente o que o Senhor estava falando comigo, sabe? Mas a resposta já estava debaixo dos meus olhos. Eu levantei cedo, eu orei, eu chorei, eu clamei, eu me calei para ouvir e não conseguia, gente. Meu coração não conseguia se quietar. E aí o que eu fiz? Fui tomar banho. Aí eu entrei debaixo do chuveiro e deixei a água caindo na minha cabeça e falei assim: Pai, o Senhor sabe que eu tô descalça, né? Gente, e aí eu tô lá lavando o meu cabelo, quando de repente eu falei: meu Deus, a resposta já tava aqui o tempo todo, o Senhor já tava falando comigo. Exatamente aqui, gente. Porque esse livro de Esther tá sendo muito pontual para esse tempo que eu tô vivendo. E eu falei: meu Deus, é isso, é o que tá aqui no capítulo 4. Falei: Pai, obrigado. Obrigado, Pai. E, gente, muitas vezes a resposta daquilo que a gente precisa, a gente já tem, só que a gente não conseguiu enxergar ainda. Então, que hoje, cada pessoa que vê esse vídeo venha entender aquilo que o Senhor está falando, que venha discernir a voz do Espírito Santo, porque Ele fala em todo o tempo, gente. Ele fala através da natureza, Ele fala através dos animais, Ele fala através de uma criança, Ele fala através de um louvor, através da palavra. É a forma como o Senhor fala muito, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma faca de 2 gumes. Então, assim, gente, Deus fala. A gente é que muitas vezes não consegue perceber por causa da agitação do nosso coração, da nossa inquietação, das distrações, mas que hoje vocês sejam livres de toda distração que impede vocês de ouvir a voz do Senhor. Um grande abraço para vocês e que vocês sejam fortalecidos em Deus hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.